Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de nós lermos a preciosa palavra do Senhor, eu quero convidar você, onde você se encontra neste momento, a curvar sua cabeça, para que nós possamos neste momento fazer uma oração. Eu não sei como está a sua vida, o que está acontecendo com você, mas Deus sabe. E neste momento eu quero convidar você a apresentar a sua questão particular diante do Senhor. Aquilo que eu não sei, Deus sabe. Então neste momento, ore, apresente diante do Senhor aquilo que está afligindo o seu coração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos diante do Senhor neste momento, Senhor. E nesse instante, Pai, há muitas pessoas que oram e falam com o Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com esta pessoa que nesse momento está nos acompanhando, lá em seu lar, lá em sua casa, ou em outro lugar. Eu não sei o que se passa em seu coração. Eu não sei das lutas que essas pessoas estão passando, enfrentando. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E neste momento, Pai, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa nesse instante. Seja na área física, emocional, espiritual, financeira ou outra área, Senhor. Tenha misericórdia, entre com providência, porque o Senhor é capaz e suficiente de resolver qualquer situação. Entregamos agora essa pessoa aos cuidados do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Quero convidar você que está nos acompanhando neste momento, você, meu querido e amado irmão em Cristo, nossos queridos e amados convidados, nossos amigos também que estão nos acompanhando nesse instante. Quero convidar você que está com a sua Bíblia aí, para que nós possamos agora lermos o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 5. Eu vou ler, você pode acompanhar aí em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai que vê em secreto, e Ele lhe dará a recompensa. E orando, não usem vã repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu quero neste momento, mais uma vez, convidar você, onde você está, a curvar sua cabeça. Nós vamos mais uma vez orar, pedindo para que Deus possa agora iluminar as nossas mentes, para que nós possamos então compreender a tão preciosa palavra do Senhor. Onde você está, ore agora ao Senhor, peça para o Senhor falar ao seu coração nesse instante. Oremos e falemos com o Senhor. Pai, te louvamos pelo privilégio que temos agora de estarmos diante da Tua tão santa palavra, Senhor, tão preciosa palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz. Neste momento nós rogamos ao Senhor que ilumines as nossas mentes, para que nós possamos com clareza compreender a Tua tão preciosa palavra. Neste momento, Pai, eu me coloco diante do Senhor agora, reconhecendo a minha total e completa dependência do Senhor. Embora eu não mereça, eu lhe peço, por favor, por Tua misericórdia e graça, usa-me neste momento para transmitir a Tua palavra. Oramos consagrando este momento ao Senhor e oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Meus queridos e amados, vocês que estão nos acompanhando neste momento, aí em seu lar, em sua casa, quero esta noite pensar com todos os ouvintes da preciosa palavra do Senhor, sobre um assunto da mais alta importância, da mais alta relevância. Quero pensar um pouquinho com os ouvintes sobre a oração, sobre os ensinos de Jesus a respeito da oração. O que você pensa sobre a oração? O que é orar no seu entendimento? Talvez você diga aí, orar é falar com Deus, tá certo? Orar é falar com Deus, ter comunhão com Ele, por meio da oração, falar com o Senhor. Talvez você diga, a oração é a arma mais poderosa e eficaz que nós temos. E é verdade, tudo isso é verdade. Agora a minha pergunta é, se a oração é tão importante, se é tão essencial assim, se é tão eficaz assim, se orar é falar com Deus, minha pergunta é, como está a minha e como está a sua vida de oração? A oração tem sido uma prioridade em nossas vidas? Quanto tempo estamos passando em oração, nos dedicando à oração? Quanto tempo? Você é um homem? Você é uma mulher de oração? Você poderia dizer que é um homem ou que é uma mulher de oração? Será que poderíamos dizer que a oração é uma prioridade em nossas vidas? Sem dúvida nenhuma, todos nós poderíamos dizer, olha, orar é importante, orar é fundamental. Por que então oramos tão pouco? Se é tão eficaz, se é tão importante, se deve ser prioridade, porque isso não é uma realidade então, na maioria das nossas vidas. 3 ensinos de Jesus sobre a oração, baseado aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso de número 8. Nós não vamos entrar na oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso, vamos apenas até o verso de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 5 até o verso de número 7. 3 ensinos de Jesus sobre a oração.
Primeiro, Jesus diz que a oração deve ser uma prática de todo cristão. Todo cristão deve orar segundo Jesus. Porque olha o que ele diz no verso número 5. Ele diz: e quando orarem, Jesus parte do princípio que os seus discípulos tinham a prática de orar. Então Jesus diz: quando vocês forem orar, ora, os discípulos de Jesus, todo cristão deve ter a prática de orar. É o primeiro ensino de Jesus. A oração deve ser uma prática de todo cristão. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: não há cristianismo verdadeiro sem a oração. Não há cristianismo verdadeiro sem a oração. A oração é que nos dá a energia para que possamos obedecer os mandamentos do Senhor, nos habilita a obedecermos os mandamentos do Senhor, nos reveste de fervor. Meu falecido avô, Jacinto, ele foi um homem de muita oração, de zelo pela oração, de zelo pela palavra do Senhor. Foi alguém que aprendi muito a ter a reverência e o respeito para com a palavra do Senhor. Muitas vezes peguei o meu avô Jacinto sentado, meditando na palavra do Senhor, tendo um tempo precioso de oração diante do Senhor. Em consequência disso, ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio de fervor espiritual. Aqui mesmo neste lugar, nesse templo, muitas vezes nós estávamos aqui reunidos em um culto, os irmãos todos aqui, e às vezes em dado momento do culto, o culto estava frio, aquele culto cansativo, aquele culto enfadonho, mas o meu avô Jacinto, alguém cheio do Espírito Santo do Senhor, cheio de fervor espiritual, ele muitas vezes bradava daqui, ó: animação, animação, aqui não é velório não, animação. Alguém cheio de unção, cheio de fervor espiritual, vindo de intimidades com o Senhor, vindo de uma prática de oração. Jesus nos ensina que a oração deve ser a prática de todo cristão. Todos nós devemos orar, ter a oração como uma prioridade em nossas vidas, algo inegociável, o momento para estarmos a sós com o Pai. Você já imaginou se nós passássemos o tempo que passamos nas redes sociais, se passássemos o mesmo tempo em oração? Você já imaginou o que aconteceria? Lamentavelmente nós passamos muito tempo nas redes sociais, pouquíssimo tempo aos pés do Senhor, e aí nos falta fervor espiritual, nos falta esse culto vivo, santo e agradável ao Senhor, porque a gente vem para um culto muitas vezes vazio de Deus, vindo de uma semana de pouca oração, de pouco zelo pela palavra. Aí o culto é enfadonho, é cansativo, porque nos falta Deus em nossas vidas, falta oração. Jesus diz: olha, a oração deve ser a prática de todo cristão. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a oração não deve ser praticada com hipocrisia. A oração não deve ser praticada com hipocrisia ou como os hipócritas. Olha o que diz o verso número 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. A expressão hipócritas aqui quer dizer um ator, um intérprete, um artista de teatro, alguém que finge ser aquilo que ele não é. Isso é o hipócrita. Jesus diz: não orem como os hipócritas. Como que eles oravam, os hipócritas? Diz o texto:
Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus diz: olha, não devemos orar, vocês não devem orar como os hipócritas, porque eles oram com a finalidade de serem vistos pelos outros. Eles querem autopromoção, se aparecerem. E aqui no caso eram os escribas e os fariseus, as autoridades religiosas. Jesus diz: não orem como eles, com a finalidade de serem vistos pelos outros, serem aplaudidos pelos outros. Não orem como eles, Jesus diz. Spurgeon vai dizer: aqueles religiosos não eram buscadores de Deus, mas buscavam a popularidade. Homens que perverteram mesmo a devoção, transformando-a em um meio de autoexaltação. É o que eles buscavam, serem aplaudidos pelos homens. Carson vai dizer: o indivíduo que ora mais em público que em particular, revela que está menos interessado na aprovação de Deus que no louvor humano. A preocupação dele não é a piedade, mas a reputação de alguém piedoso. É alguém que não tem a prática de orar no particular, mas que ama orar em público, como os escribas e fariseus aqui, os religiosos, para serem vistos pelos homens. Jesus diz: não orem como os hipócritas. Sabe por quê? Porque eles já receberam a recompensa deles. O que eles almejavam? Não é serem vistos pelos homens? Serem aplaudidos pelos homens? Então, Jesus diz: isso eles já receberam. Então, da parte de Deus, eles não têm mais nada a receberem. Por isso Jesus diz: não orem como os hipócritas. Não deve ser assim a nossa oração. Não devemos orar com a finalidade de nos aparecer, mostrar para os outros que olhem como é a minha oração, olhe as palavras que eu coloco, olhe como eu oro, bonito, veja. Esse tipo de oração Deus rejeita. Meu querido e amado ouvinte, você que está nos acompanhando nesta noite, será que não tem sido assim boa parte das nossas orações? Será que quando nós nos colocamos em oração, não é para aparecer? Para mostrar para os outros que nós oramos bonito, sabemos colocar muito bem as palavras? Será que não é para aparecer? Jesus diz: não orem assim, porque esse tipo de oração Deus rejeita. A oração, então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que deve ser uma prática de todo cristão. Segundo, a oração não deve ser praticada como os hipócritas. E terceiro, Jesus vai nos dizer, então, como deve ser a nossa vida de oração. Jesus diz, primeiro, em um local adequado. Em um local adequado. Olha o verso número 6. Mas, ao orar, entre no seu quarto. Jesus diz, procure um lugar adequado para que você possa orar. E quarto aqui, segundo o reverendo Hernandes, quer dizer, o quarto aqui mencionado era o lugar onde se guardavam as provisões da casa. Um cômodo sem janelas, absolutamente fechado aos olhos dos espectadores. Carson vai dizer também, a palavra aqui, quarto, pode referir a celeiro, armazém, cômodo interno, ou até mesmo um lugar ou um quarto, segundo Carson. Em outras palavras, quarto aqui é um lugar particular. É um lugar adequado onde você vai ter a sua privacidade para estar com o Pai. Jesus diz, quando você for orar, procure um lugar adequado. Entre no seu quarto. Depois Jesus diz, feche a porta. E fechar a porta aqui quer dizer sem interrupções. Um lugar sem distrações.
onde a sua atenção esteja voltada para o Pai. Por isso, feche a porta. Você entra lá no seu quarto e você então fecha a porta, porque agora é exclusividade. Agora é só você e o Pai e mais ninguém. Essa é a ideia, fecha a porta. Spurgeon vai dizer: como a própria alma da oração está na comunhão com Deus, oraremos melhor quando toda a nossa atenção se voltar para Ele. Por isso a ideia, fecha a porta, não há interrupções, agora só você e o Pai. Você vai agora se derramar diante dele, vai apresentar os pecados, as lutas, as frustrações, o temor, as ansiedades, vai louvá-lo, vai adorá-lo por aquilo que ele é, ali no seu particular. Você entra, fecha a porta e vai então falar com o Pai. Jesus nos diz, a oração deve ser em um local adequado, sem interrupções. Jesus diz, com sinceridade, ou seja, sem vãs repetições, sem, segundo Hernandes Dias Lopes vai dizer, sem o blá, 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 blá popular, aquela enrolação, alguém que fala, mas não fala aquilo que está de fato no coração. Jesus diz, não, a oração é com sinceridade. Olha o que diz o verso número 7 e verso número 8. Jesus diz, e orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Então, como é que devemos orar? Com sinceridade, sem vãs repetições ou inúteis repetições. Carson vai dizer sobre esse assunto: Jesus não está, aqui nesse texto, condenando ou proibindo orações longas ou toda repetição. Não. Por quê? Porque ele mesmo fazia orações longas e repetia-se nas orações, como por exemplo ali no Getsêmani. Jesus várias vezes disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade. E o texto lá em Mateus nos diz que ele fez isso por 3 vezes, orou repetindo as mesmas palavras. Então Jesus não está aqui condenando ou proibindo orações longas ou toda repetição, pois ele mesmo fazia orações longas e repetia-se na oração. O ponto de Jesus é que seus discípulos deviam evitar as orações sem sentidos e repetitivas, oferecidas sob o conceito errôneo de que a mera extensão tornaria a oração eficaz. Então basta eu orar muito, falar qualquer coisa lá, orar, falar qualquer coisa para Deus lá, que no final Ele vai me atender, porque eu fiz uma oração longa. Jesus diz, não é assim. E Spurgeon vai dizer, as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. A oração cristã é medida pela sinceridade e não pela duração. De que vale passarmos aí 1, 2 horas em oração, mas orações vãs, inúteis, orações só blá, 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 blá. Não é melhor 5 minutos de uma oração sincera? Não quer dizer que não devemos orar, ter uma oração longa, não quer dizer isso. Agora, esse tipo de oração, lá no quarto, no particular, essa oração lá no privativo, no particular com o Pai, essa oração sincera, o texto nos diz que essa oração Deus recompensa, Deus atende. O texto nos diz que o seu Pai que vê em secreto ou no oculto, quando você está orando lá, teu Pai que está em oculto, o texto diz que ele então está
vendo a sua oração, ouvindo, e Ele há de recompensá-lo. Se você orar lá no seu quarto, no seu secreto, no seu particular, com sinceridade, o texto diz que Deus há de recompensá-lo. Essa oração Deus aceita, essa oração Deus não rejeita. Agora a questão é: como tem sido a nossa vida de oração? Será que você de fato crê? Será que cremos de fato no poder da oração? Que Deus age por meio da oração? Que Ele é capaz de fazer qualquer coisa por meio da oração? Será que cremos de fato? Será que muitas vezes nossas orações não é recheada de muita incredulidade? Oramos não crendo que Deus é suficiente para agir? Jesus nos ensina, olha, a orar. Entra no seu quarto, feche a porta e com sinceridade fale com o Pai. Algum tempo atrás, Deus me fez passar por alguma experiência para mostrar o seu poder, que Ele de fato continua atendendo as orações. No tempo dEle, para a glória sempre dEle. Mas nós tínhamos aqui na igreja, eu falo tínhamos porque essa irmã já partiu para estar com Cristo. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja chamada irmã Nadir, zeladora da nossa igreja por muito tempo. Seu esposo, o seu Manuel, ficou doente, problema muito sério no coração, no pulmão. Foi internado aqui em um hospital em Cuiabá. Fui lá visitá-lo várias vezes na UTI desse hospital, juntamente com a sua esposa do lado. Muitas vezes eu ouvi os médicos falarem para a irmã Nadir, para mim, para nós ali: olha, o caso do seu Manuel não tem jeito, o pulmão dele já está fraco, o coração dele está para parar a qualquer momento, não tem o que fazer por ele, é preparar a família para o pior. No caso dele não tem jeito. Muitas e muitas vezes os médicos falaram isso em relação ao seu Manuel, e ali muitas e muitas vezes, juntamente com a irmã Nadir, nós oramos, falando: Senhor, dê ao seu Manuel a oportunidade de sair daqui, de poder voltar para sua casa, e principalmente, Senhor, a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Dê a ele essa oportunidade, Pai, tem misericórdia dele, faz por ele o que nem eu nem a irmã aqui pode fazer. Só o Senhor é capaz de tirá-lo dessa situação. Nós gostaríamos muito de vê-lo ainda voltando para sua casa e ainda vê-lo indo à igreja. Oramos assim algumas vezes. Seu Manuel ficou 45 dias internado na UTI. Nós indo lá, 45 dias em estado de coma. 45 dias. Após 45 dias, seu Manuel saiu do coma. Depois de mais 45 dias lá, totalizando 90 dias na UTI, o irmão Manuel teve alta do hospital, veio para sua casa. Ali, começamos a visitá-lo e apresentar Jesus a ele. São Manuel teve um encontro pessoal com Jesus. Nós tivemos a oportunidade de batizá-lo lá na casa dele mesmo. Fazemos um culto e realizamos o batismo do seu Manuel. Sabe o que mais? Eu disse ao seu Manuel: seu Manuel, se o senhor quiser, eu posso no próximo domingo pedir para algum irmão vir aqui na casa do Senhor para buscá-lo, para levar à igreja. Posso pedir a alguém que tenha carro para vir buscá-lo. O irmão Manuel falou: pastor, eu quero ir à igreja, mas quando eu tiver condições de ir andando, eu quero ir andando à igreja. Falei: tudo bem, irmão Manuel, vamos orar então para Deus dar essa oportunidade para o Senhor. Deus já vinha feito um milagre tão grande na vida dele. E aí, meu querido e amado irmão em Cristo, meu querido e amigo convidado, eu estava aqui um domingo, alguns anos atrás, aqui na frente, quando de repente aponta ali naquela porta seu Manuel e a irmã Nadir. Deus deu a ele o privilégio, a oportunidade de vir à casa do Senhor andando, sozinho, juntamente com a sua esposa. Os dois juntos, o casalzinho, chegaram aqui na igreja. Sabe o que tudo isso quer dizer? Deus ouve as orações. Deus tudo pode. Com Deus não há situação perdida. Os médicos podem falar assim: olha, não tem mais jeito não. Olha, avisa os familiares lá para se prepararem para o pior, porque não tem mais jeito essa situação não. Para Deus, olha, Ele tudo pode. E Ele age por meio da oração. Claro,
para a glória dEle e para o louvor dEle. Eu quero nesta noite, meu querido e amado irmão, meu querido convidado, meu querido amigo, quero convidá-lo esta noite a voltar à oração, a priorizar a oração. Eu não sei qual é a sua situação aqui, o que está passando com você eu não sei, e nem preciso saber, mas eu quero convidá-lo esta noite a vir a Jesus por meio da oração. Eu quero convidá-lo a voltar até a prática da oração. Talvez você já tenha sido no passado alguém de oração, quem sabe? Alguém que tinha um zelo, um fervor na oração, que não negociava a oração com nada, mas que agora está muito longe dessa prática de oração. Quero convidá-lo a voltar à vida de oração. E eu quero orar com você que está em casa agora, enfrentando grandes lutas. Eu quero orar, e nessa oração eu quero convidar você também em seu lar a orar, a buscar a Deus, pedir para Deus lhe ajudar a ser um homem e a ser uma mulher de oração. Nós vamos orar e olha, Deus age por meio da oração. Eu creio que Ele pode mudar a sua vida, a sua história, agora, neste momento. Se essa for a vontade dEle, Ele pode, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Curva sua cabeça onde você está e vamos juntos fazer uma oração. Senhor Deus, no decorrer da história, tanto nas histórias registradas em Tua Palavra, como fora da Tua Palavra, Senhor, o Senhor tantas e tantas vezes agiu, realizando grandes coisas por meio da oração, Senhor. Pai, esta noite há pessoas que estão nos acompanhando neste culto, enfrentando grandes lutas, Pai, na área física, na área emocional, na área espiritual, financeira. Pai, eu oro neste momento para que o Senhor venha entrar com providência na vida dessas pessoas. Mas primeiramente, Senhor, eu peço ao Senhor que possa agir naquelas pessoas que abandonaram a vida de oração. Que o Senhor tenha misericórdia e possa trazer novamente essa pessoa ao zelo pela oração. A prioridade é a vida de oração, Senhor. Talvez, Senhor, haja pessoas que estão nos assistindo agora, que estão tão vazios do Senhor, tão longes do Senhor, que há muito tempo não têm uma experiência íntima com o Senhor. O Senhor traga de volta essa pessoa, Pai, à oração, ao zelo pela oração, há menos tempo com as mídias e mais tempo com o Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor age por meio da oração. Então age agora, Senhor, entre com providência agora, curando, Senhor, o enfermo, essa pessoa que nos ouve, que nos assiste, que está enferma agora, Senhor. Pai, o Senhor não mudou e é capaz continua sendo capaz de realizar curas e sinais. Então, Senhor, abençoa esta pessoa agora, entrando com providência, curando no nome de Jesus e para a glória do Teu nome. E abençoe, Senhor, aquela pessoa que está espiritualmente tão vazia do Senhor. Ilumine a mente dessa pessoa, Senhor, para que ela possa ter um encontro pessoal verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Para que assim ela possa ter os seus pecados devidamente perdoados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Pai, nos ajude durante essa nova semana, Pai, a voltarmos à oração. É urgente, Senhor, é urgente a necessidade de voltarmos à prática da oração. Promove em nós esse avivamento, esse despertamento espiritual. Nós assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Meu querido e amado irmão, meu querido e amado amigo, você que nos acompanhou até aqui, olha, deixa eu dizer algo para você. Não é difícil nós entendermos o que foi falado aqui esta noite. Não é difícil. Qual que é a dificuldade em entender que a oração deve ser uma prioridade em nossas vidas? Nenhuma. A gente compreende, a gente entende isso. Agora, partir para a prática da oração, aí não é algo tão simples. Aí precisamos que o Senhor mesmo
efetue em nós esse desejo, essa disposição, para que nós de fato possamos orar. Eu quero desafiar você essa semana a orar mais, a buscar mais o Senhor, a tirar um tempo maior para estar com o Senhor. Eu não tenho dúvida que se essa semana, eu e você, se nós tirarmos um tempo maior para estarmos com o Senhor em oração, eu não tenho dúvida que experimentaremos uma semana mais cheias de unção, cheios de fervor da parte do Senhor. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Meu querido e amado amigo, você que nos acompanha neste momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Valorizemos a oração, ela é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. Deus nos abençoe, até do próximo domingo, permitindo o nosso bondoso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.